Olá, sejam muito bem-vindos a este canal que busca ser sempre interativo e participativo. Recebi um e-mail. Olá, André, bom falar contigo. Obrigado. Tenho assistido aos seus vídeos e os mesmos me têm proporcionado uma clareza sobre minha história em um relacionamento que terminou há aproximadamente 2 anos. Apesar de nunca mais ter falado com ela, e nem ao menos ter estado próximo, carrego um sentimento de fracasso, visto que abri mão de muitas coisas em função da preservação desse relacionamento. Foram 11 anos entre namoro e noivado. Tempo, hein? Entre idas e vindas, me afastei de praticamente toda a minha família. Eu não tinha mais convivência com os meus, apesar de morarmos todos na mesma cidade. Cuidado com isso, minha gente, não percam a relação, principalmente com a família, por causa de namoro. Uma relação não implica o término de outra, né? Uma relação amorosa não implica o término da relação com a família ou da relação com os amigos, por exemplo. Minha mãe sempre relutou sobre este relacionamento, me dizendo que eu não seria feliz. Nossa, né? A moça muito direita, formada em pedagogia, de uma família excelente, sempre teve minha mãe como inimiga e vice-versa. Nós, hein? Estamos diante de um caso clássico da literatura e dos filmes, né? E da teledramaturgia. O caso clássico da briga e do ódio entre sogra e nora. Uau! Minha mãe sempre morou comigo, pois é uma senhora viúva e o outro filho, meu irmão, já é casado. Ah, tá. Então tá explicado, né? Por que que a sua namorada se tornou inimiga aos olhos da sua mãe? Porque ela estava levando o filhinho embora. A mãe não percebeu que o filho tem que sair do ninho e que ele tem que voar. É o caso clássico de mãe viúva e que se apodera do amor do filho e disputa o amor do filho com a nora. Por conta desse meu relacionamento, tive que me separar de minha mãe. Olha lá. Nos últimos 2, é o caso clássico, é o caso que está seguindo todas as regrinhas clássicas. Tive que me separar de minha mãe nos últimos 2 anos desse relacionamento, indo ela morar com meu tio. Uau! E aí a sua mãe, então, praticamente odiando. O ódio triplicou em relação à sua ex, né? E ela teve que morar com meu tio, irmão de minha mãe. E eu indo morar sozinho, pois a convivência comigo estava bem desgastada em função da não aceitação de meu relacionamento, mas nunca a deixei desamparada. Claro, né? A gente nunca pode deixar os pais desamparados, claro. Hoje estou sabendo que minha ex-noiva já está namorando e tenho a angústia de dizer muitas coisas para ela. Como, por exemplo, que a culpa do fracasso do nosso relacionamento não foi totalmente minha, pois as últimas palavras da minha ex-noiva foram essas, cujas palavras me atormentam até hoje. Meu querido, não deixe o passado. Sabe o que significa ressentimento? Ressentimento significa sentir novamente, sentir de novo. Isso é ressentimento. Uma cicatriz é igual, por exemplo, eu tenho uma cicatriz aqui no meu dedo, né? Foi um corte bem profundo. Ressentimento significa eu mexer nisso aqui. A cicatriz está aqui. A cicatriz mostra, ela me ensinou muita coisa. Me ensinou, por exemplo, como eu deveria mexer com faca. Como eu deveria cortar uma barra de chocolate. Isso daqui quando eu tinha 9 anos de idade. A cicatriz ela é boa, porque ela nos ensina, ela nos mostra
que a situação e que nosso passado foi real, como disse Hannibal Lecter no filme. Acho que é o Dragão Vermelho. A cicatriz ela é boa, porque ela nos mostra que o nosso passado foi real. Então, esse ressentimento, mas eu não quero abrir o machucado. Eu não quero sentir a dor que eu senti de novo. Então, a cicatriz existe dentro de você. Estou vendo que você... Só que as situações, pelo jeito, não estão cicatrizadas. Você vive abrindo o corte e essa ferida, ela machuca, ela dói dentro de você. Resolva a situação. Não importa o que ela disse para você. Você tem que fazer as pazes com o seu passado. Você tem que fazer as pazes, porque simplesmente tem gente que fala as coisas simplesmente para realmente fugir das responsabilidades. Agora, lógico, toda relação que termina sempre tem 50% de ambas as partes. Claro, não é? A não ser casos extremos em que foi simplesmente por pura traição, por pura sacanagem. Mas quando uma relação vai acontecendo, são situações que vão acontecendo. E claro que existe responsabilidade de ambas as partes. E é óbvio que ela sabe disso. Não precisa você estampar isso na cara dela, você ter que falar isso na cara dela. Ela sabe disso, meu querido. Você sabe disso e ela sabe disso também. Sabe, a culpa pelo término foi sua, somente sua. Não. Faça as pazes com o seu passado. E para de imaginar que vocês poderiam ter tido estarmos felizes para sempre, caso as coisas tivessem sido diferentes. A gente fica trabalhando muito com o e se. A gente fica trabalhando tanto com o e se, e a gente esquece de viver o agora. A gente fica com a cabeça lá no e se eu tivesse feito assim? E se eu tivesse me posicionado diferente com minha mãe? E se eu tivesse assumido isso? Se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse feito assim? E se eu tivesse... É igual aqueles filmes, Efeito Borboleta. Sabe aquele filme Efeito Borboleta? Que ele volta e tenta alterar o acontecimento. Aquele acontecimento, e sempre que ele tenta alterar o acontecimento, outras situações adversas e negativas acontecem no momento presente. Então a gente tem que perceber que naquela situação aconteceu daquela forma. Agora não adianta a gente ficar trabalhando com o e se, sabe? E se eu tivesse feito assim, e se eu tivesse feito daquela outra forma. Vamos viver o agora. Não foi, não aconteceu. E agora eu tenho que trabalhar com o hoje da minha história, com o hoje da minha vida. Sabe? Olhar para a situação do passado, tirar proveito dela e ver o quanto no agora e no hoje eu posso transformar o meu agora e o meu hoje. Ela sempre me dizia que era muito fácil conviver na minha família, pois todos te tratam muito bem, diferentemente da sua família que não gosta de mim. Ela, minha ex-noiva, por ser muito reservada, dava a impressão de não se sentir à vontade na minha família, se bem que todos a achavam muito seca, não se misturava. Acredito que esse nosso relacionamento já havia acabado há tempos, pois bastou uma briga para ela colocar um ponto final definitivo na nossa história. É como dizem, o copo d'água já estava cheio. E uma gota d'água o fez transbordar. Sim, você está coberto de razão, é isso mesmo. Sinceramente, André, não sinto mais nada por ela. Somente uma vontade de dizer que o culpado do término não fora somente eu. Mas não farei isso, talvez por orgulho, talvez por mágoa. Já comentei sobre isso. Mas eu tenho comigo uma certeza de que um dia ela irá se arrepender das coisas que me disse ao término da nossa relação, pois ela tirou toda a própria responsabilidade e a transferiu a mim,
dizendo que ela já estava cansada de tentar, que eu e minha mãe havíamos deixado ela com depressão. Ela é professora, trabalha 2 períodos, não se alimenta direito, saúde frágil. Olha, meu querido, tá vendo? Você ainda está trazendo aqueles ressentimentos. Você ainda traz esse sentimento. E se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse agido assim? Ela não pode falar que a culpa foi só minha. Um dia ela vai voltar. Para de ficar alimentando essas coisas dentro de você. Resolva, coloque um ponto final, sabe? Deixa lá. Não vai mudar em nada a história de vocês. Ela reconhecer que ela teve culpa naquilo também, não vai mudar em nada. Não vai mudar. Vai te aliviar em quê? Porque ela assumir que ela teve culpa também vai aliviar alguma coisa ou vai mudar o fato ocorrido. Você sabe que ela também teve culpa. Pronto. Então, quer dizer, significa que ela tem que assumir, ela tem que assinar uma declaração de culpa para que você possa se sentir livre para seguir a sua vida. Ela já seguiu a vida dela. Agora resta você seguir a sua. E finalizar essa história. Sabe? Pontuar essa história. O que mais me dói nessa história toda é constatar que eu não representava nada para a família dela, pois os meus ex-cunhados nunca me procuraram para saber como estou, sendo que eu era bem ativo com eles. Saíamos para viajar, passear, fazer mudanças, confraternizações. Querido, olha, eu vou ser bem sincero com você, que essa é uma característica minha. Nesse sentido, você está totalmente errado e equivocado. Aqui você está se fazendo de vítima e você está mendigando uma coisa e um sentimento e você está julgando eles e você não está correto em dizer isso não. Sabe por quê? Você está dizendo, eu não representava nada para a família dela. Mentira, você representava sim. As pessoas, elas nos admiram, elas gostam da gente, elas vão até lamentar que a gente tenha terminado a relação. Pô, gostava do cara, o cara era gente fina, mas olha só, né? Minha cunhada terminou com o cara, a gente saía, a gente jogava bola, a gente jogava truco, a gente fazia programação junto, não sei o quê. Pô, o cara era bacana, gente fina, não sei o quê. Sim, eles continuam te admirando. Mas, meu filho, agora o que acontece? Ela terminou a relação com você. Eles não têm relação com você, eles têm relação com ela. Eles são cunhado dela. Ou seja, eles têm que acolher o novo namorado dela. Entende? Só que acolher o novo namorado dela não significa desprezar o que eles viveram com você ou a admiração que eles tiveram e que eles ainda têm por você. Uma coisa não implica a outra. É claro que é a mesma coisa você. É óbvio que se o seu irmão namora uma menina, por mais que você admire a menina, se o seu irmão terminar com ela, é óbvio que você tem que ficar ao lado do seu irmão. Ele é o seu irmão. Por mais que você admire a menina. Senão vai criar até caso com a sua cunhada que virá depois. Então, nesse sentido, você está errado. Eu não significava nada, né? Porque eles nem me procuraram para saber como eu estava. É que fica uma situação chata, às vezes constrangedora, término de relacionamento, relações mal terminadas, principalmente porque a sua família não gostava da sua ex. Entende? Então fica uma situação meio que constrangedora, é um término, todo término é meio, dependendo, né, a situação, é meio traumático. Então mexer nisso tudo é reavivar situações que é melhor deixar quieto, deixar lá resolvida. A admiração tem, mas é melhor não ter o contato. Simplesmente é assim. Bom, era isso, André. Hoje minha mãe está morando comigo novamente e a vida tem seguido o seu caminho. Mas você tem que, sabe, uma coisa é respeitar nossos pais, e nós temos que respeitar os nossos pais, nós temos que honrá-los, nós temos que amá-los e valorizá-los
e colocá-los no lugar e no pedestal que eles merecem estar, sempre. Porém, os papéis têm que estar muito claros, a gente tem que ter todo o respeito, mas eles têm que ter noção também que nós, como filhos, nós nascemos para voar do ninho. A sua mãe tem que ter consciência disso, tá? A sua mãe está morando com você, mas ela não pode determinar com quem você vai se relacionar, tá? Ela pode querer, te orientar, te aconselhar. Ai, mas meu filho, cuidado nessa situação, cuidado com aquela outra. Veja, olha, a menina está fazendo isso para você. Agora, outra coisa é querer enfiar o bedelho no meio e decidir-se e, olha, cuidado com essas situações. A mãe tem que ter consciência que ela cria o filho para os outros. Esta é a verdade. A mãe não cria o filho para ele ficar com ela, tá? Ela cria o filho para o mundo. O papel dos pais é isso, é edificar, nos estruturar como seres humanos, para que a gente de fato esteja preparado para o mundo e as situações que ele nos apresenta, inclusive os relacionamentos. Forte abraço, amigo. Obrigado por ler esta minha resumida história. Gostaria que você fizesse um vídeo sobre o mesmo falando comigo. Estou falando com você. Peço que, por favor, não mencione o meu nome. Muito obrigado. Eu que agradeço pela sua participação. Inscrevam-se, participem deste canal que busca ser sempre interativo e participativo. Se vocês quiserem me adicionar no Facebook, estejam à vontade. Pode mandar o convite que eu vou aceitar com muito bom gosto, com muito carinho. Muito obrigado pela participação. Forte abraço!